Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha agora. Um avião a jato, partindo do repouso, é submetido a uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual o intervalo de tempo de aplicação desta aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? Outra pergunta. Qual a distância percorrida até a decolagem? Vamos anotar os dados que nós temos. A gente sabe que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Ele tinha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ele atingiu, no final do seu movimento, uma velocidade de 160 metros por segundo. Então, velocidade final, 160 metros por segundo. E a questão nos pede, primeiro, quanto tempo ele leva para atingir essa velocidade. E, em segundo, qual foi a distância percorrida por esse avião até sua decolagem. Primeiro, vou botar aqui primeiro, vamos descobrir o tempo. Show! A gente sabe, queridos, o seguinte, temos duas equações que envolvem o tempo. Tem a equação da posição e a equação horária da velocidade. Só que aqui na equação da posição, eu preciso do deslocamento. E eu não sei qual foi o deslocamento. Então, essa equação, sai fora. Então, para eu conseguir descobrir o tempo, eu vou usar a nossa equação horária da velocidade. Então, eu tenho que V é igual a V0 mais AT. Eu sei que a minha velocidade final foi 160 metros por segundo. Minha velocidade inicial foi 0 e a aceleração 4. E o tempo é o que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho que 160 é igual a 4 vezes t. T é quem eu quero descobrir. Então, esse númerozinho que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, eu sei que o tempo vai ser 160 dividido por 4. Isso aqui me dá 40. 40 o quê? Horas, minutos? Segundos, né, gente? Minha aceleração estava em metro por segundo ao quadrado, minha velocidade em metro por segundo. Então, o tempo foi 40 segundos. O que significa esse tempo? É o tempo que o avião levou para, partindo do repouso, parado, chegar até uma velocidade de 160 metros por segundo. Beleza, agora eu descobri o tempo. Agora eu sei que esse meu pontinho de interrogação é 40 segundos. Agora eu devo descobrir a distância percorrida. Ah, queridos, isso aqui vai ser o mesmo raciocínio daquela questãozinha que a gente fez do carro. A gente aqui está vendo um avião decolando e como aqui não diz exatamente um ponto de partida, a gente pode considerar que esse avião... Poxa, por que eu fui inventar de desenhar um avião? Esse avião ele está partindo de uma posição 0 e vai chegar lá na sua posição final, né? Ou só o S. Às vezes eu tenho mania de colocar SF, porque é a posição final. Então, essa posição final vai ser sua distância percorrida. Eu sei que durante todo esse nosso estudo, a gente simbolizou a distância percorrida com o ΔS. Mas esse ΔS vai ser igual à posição final quando o corpo está partindo do zero, ok? Então, agora, para descobrir a posição, sabendo a aceleração e sabendo o tempo, a gente pode usar essa equaçãozinha aqui. A gente tem o tempo, tem a velocidade inicial, tem a posição inicial, afinal é o que a gente quer descobrir, e sabe a aceleração. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V0t, A sobre 2 vezes o t ao quadrado. A gente sabe que nossa posição inicial é 0, como ele não falou nada, a gente considera que ele partiu do 0. A velocidade inicial também é 0, o tempo é 40. Eita, fiz muito alto. A aceleração é 4 dividido por 2. O tempo aqui vai ser 40 ao quadrado. Queridos, 0 vezes 40 é 0, né?
mais 0, 0. Então, nossa posição vai ser 4 dividido por 2. Eu vou colocar logo 2, né? Vai ser 2 vezes 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600. Então, a nossa posição final, ela vai ser 3.200 metros. Lembrando que essa posição final vai ser igual a essa distância percorrida, já que ele partiu do zero. Então, o tempo que ele leva para chegar a 160 metros por segundo é 40 segundos e a distância que ele percorre é 3.200 metros. Então, a nossa letra correta aqui é a letra E. Vamos continuar aqui, pessoal. Essa é a última questãozinha que eu passei para vocês no livro. Eu quero resolver mais uma junto com vocês, mas é uma questão extra. O gráfico corresponde a um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quer dizer que tem aceleração e que a velocidade muda. Sendo a equação da velocidade, ele quer que a gente monte a equação da velocidade. Vamos lembrar que a equação da velocidade é a seguinte: V é igual a V0 mais AT. Para a gente conseguir montar essa equação da velocidade, a gente precisa da velocidade inicial e da aceleração. Então, será que a gente consegue descobrir isso olhando para esse gráfico? Olhando para o gráfico, de cara, a gente consegue descobrir a velocidade inicial. Porque, olha só, aqui é onde se inicia o movimento, né? Quando o tempo é igual a 0, a velocidade é igual a 8. Conforme o tempo vai passando, essa velocidade vai decaindo. E aqui, ó, após 2 segundos, essa reta corta o eixo X. Então, quer dizer que a velocidade é 0. Mas o que é importante para a gente aqui, ó, no tempo inicial, né, quando o tempo é igual a 0, a velocidade é 8. Então, a gente sabe que a velocidade inicial dele é 8 metros por segundo. Como que a gente descobre a aceleração? A gente sabe que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E isso a gente sabe olhando esse gráfico. A velocidade final é aqui, ó, o que eu falei. Ó, depois de 2 segundos, a velocidade era quanto? 0. Porque corta aqui o eixo. Então, a velocidade final é 0 menos a velocidade inicial. Qual era a velocidade inicial? 8. Acho que está um pouquinho claro, né, gente? Acho que melhorou. O tempo final foi 2, aqui, ó, 2 segundos. E o tempo inicial foi aqui no 0. Resolvendo isso aqui, a gente tem que menos 8 dividido por 2. Isso aqui dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. O que faz sentido esse menos, né, gente? Porque a aceleração é negativa, porque a velocidade diminui conforme o tempo passa. Então, montando a nossa equação, a gente vai ter o seguinte: a velocidade inicial é 8 e a aceleração é menos 4. Então, a equação da velocidade desse objeto aqui vai ser V igual a 8 menos 4t. Isso aqui a gente consegue ver, ó, na letra D. Pessoal, essa questão 8, eu vou ler ela um pouquinho com vocês, mas eu queria passar ela mais como um desafio. Então, eu quero que quem tente fazer, quem chegou a algum resultado, me mande a resposta que chegou, como que chegou, qual foi o pensamento, e assim também eu vou saber quem assistiu esse vídeo. Eu vou começar aqui com vocês, mas quero que o resto vocês tentem fazer, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Um veículo desloca-se por uma estrada plana e retilínea. Ele parte do repouso e durante 1 minuto caminha com uma aceleração constante de 1 metro por segundo, em módulo. A seguir, sua velocidade permanece constante durante 40 segundos. Então, ele tem uma velocidade constante durante 40 segundos. Depois, continua a viagem com aceleração constante, com um módulo de meio metro por segundo ao quadrado, até parar. O gráfico V por T, que melhor representa esse movimento,
e a distância que o veículo percorre durante todo o trajeto é d. Queridos, o que essa questão quer de vocês? Que vocês consigam pegar esses dados que a gente tirou e transformem ele num gráfico. Então, vamos lá. Quais são os dados que a gente tem num primeiro momento? Ó, vamos por parte. A gente sabe que o veículo partiu do repouso e durante 1 minuto caminhou com uma aceleração de 1 metro por segundo. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Vamos ver se todos os gráficos aqui têm velocidade inicial igual a 0? Vamos lá. A gente tem que olhar aqui para o tempo 0. Qual era a aceleração? Esse aqui, no tempo 0, a velocidade também era 0. Porque, olha, a marcação do início da nossa reta é aqui na origem também do gráfico, que é o ponto, né? Tanto de 0 para o eixo y quanto 0 para o eixo x. Aqui a mesma situação. Nossa reta está partindo da origem, ou seja, 0, 0 para os dois. Aqui também no tempo 0, velocidade 0, no tempo 0, velocidade 0. Só aqui na letra C que, olha, quando o tempo é 0, a velocidade é 60 metros por segundo. Então, a gente já sabe que esse gráfico está descartado. Num outro momento, a gente descobre que, por 1 minuto, ele caminha com uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, qual vai ser a velocidade final dele após esse 1 minuto? A gente sabe que, ó, V é igual a V0 mais AT. O que acontece? Como essa aceleração está em metro por segundo, eu vou passar esse 1 minuto para segundo. Então, 1 minuto são 60 segundos. Então, a gente sabe que, ó, vou botar aqui, ó, na primeira parte do gráfico, né? Vou botar esse número aqui em romano para simbolizar isso. A gente quer descobrir a velocidade final dele, a gente sabe que a velocidade inicial é 0, que ele tem uma aceleração de 1 metro por segundo e que ele fica sob essa aceleração por 1 minuto, né? 60 segundos. Então, a gente sabe que a velocidade dele vai ser 60 vezes 1, 60, mais 0, 60. 60 metros por segundo. Então, após 1 minuto, após 60 segundos, a velocidade dele era 60 metros por segundo. Vamos ver se algum gráfico mostra isso pra gente? Ó, aqui, quando o tempo é 60, a velocidade dele é 60 metros por segundo, certinho. Olha aqui, quando o tempo é 60, a velocidade dele é 60 metros por segundo. Aqui, quando o tempo é 60, aqui nesse diz que a velocidade dele era 1 metro por segundo. Está certo? Não. Então, esse gráfico aqui também está fora. Nesse aqui, quando a velocidade é 60 segundos, quando o tempo é 60 segundos, a velocidade aqui está ligada aos 60 metros por segundo. Então, tá certo. A partir daí, a gente sabe que, a seguir, sua velocidade permanece constante durante 40 segundos. Se a velocidade dele permanece constante durante 40 segundos, quer dizer que a velocidade dele não mudou depois dos 60 segundos, né? Porque essa nossa situação, essa parte, vou separar aqui embaixo, né? Nessa parte 2 do gráfico, a velocidade dele é constante por 40 segundos. Se a velocidade dele é constante por 40 segundos, durante 40 segundos a velocidade dele não muda. Ou seja, se ele estava em 60, dos 60 até os 100 segundos, a velocidade deve ser a mesma. Vamos lá. Nesse gráfico, dos 60 até o 100, ó, a velocidade não mudou. A gente tem essa reta aqui no 60. Ó. Em 60 segundos, a velocidade era 60. Em 100 segundos, a velocidade era 60. Aqui é a mesma coisa. Nos 60 segundos, a velocidade era 60 metros por segundo. E em 100 segundos, a velocidade continua 60. Ou seja, a velocidade é constante e a velocidade não muda. Já aqui na letra D, depois dos 60, a velocidade dele começa a cair. Então, isso aqui não demonstra que ele teve uma velocidade constante.
Então, esse aqui, ó, já foi embora. Agora, eu quero que vocês me mandem qual desses dois está correto. Porque aqui diz que depois que ele estava com velocidade constante, ele continua a viagem com aceleração constante de módulo meio segundo até parar. Será qual desses dois gráficos vai estar correto? Eu quero que vocês me mandem e me digam. Pessoal, essa questão aqui, acho que eu esqueci de falar no começo. Ela está na página 57 do livro de vocês. É a questão 8 da página 57. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, vocês venham a mim, tá bom? Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Só não fiquem com dúvidas, ok? Então é isso. Leiam um livro, revejam as equações, façam mais exercícios, tá bom? Tchau, tchau e bons estudos!